Estamos de volta para o primeiro bloco, Tribuna Livre. O que mais deu trabalho esse ano para as emissoras, aliás, final de ano para as emissoras de TV, para os jornais, foi fazer a retrospectiva 2016. Porque tinha tanto assunto, tanta coisa que não cabia, não deu para condensar tudo, porque teve impeachment, teve prisões, teve muito, Temer assumiu. Diz que 1968 era o ano que não se acabava. Agora 2016 acabou, 68. Na marra. Nós vamos começar com o que, Osmir? Nós vamos começar aqui com um assunto que interessa a toda a sociedade brasileira, que é essa proposta da reforma da Previdência, que o Senado aprovou, a Câmara modificou, levaram para o presidente Temer e o Temer vetou. Renegociação das dívidas. Tu Vetou. falou reforma da Previdência. Eu falei na reforma da Previdência? Foi. Não. Renegociação das dívidas. Dívida dos Estados. Dívida dos Estados. Depois passaremos para a reforma da Previdência. Tá. Dívida dos Estados. Como é que ficou isso aí? Que é o mais grave, né? Agora, Eu acho que eu não sou contra as condições que o governo federal quis impor aos estados, mas veja, são condições que têm que ser estabelecidas entre as partes, entre o governo federal e o governo e os governos que vão que vão usufruir dessa medida. E o que o governo federal quis, no apagar das luzes, foi transferir para o Congresso uma responsabilidade que é das Assembleias Legislativas, dos governadores. Não somos nós que temos que dizer como é que o Pezão, como é que o Tião Viana, como é que o Sartori vai administrar os seus estados. Né? Sim, mas o dinheiro não é federal? O dinheiro é federal, mas é um acordo que é feito entre os dois, um contrato, e nesse contrato tem que se estipular e onde tem que se aprovar. Olha, eu estabeleço uma meta, o governo federal estabelece uma meta. Mas como vai alcançar a meta, não precisa o governo federal, o Congresso dizer. Quem tem que dizer isso é o governador, que vai chegar para a sua Assembleia e vai dizer, olha, eu vou continuar aumentando o salário de servidor, mas eu vou cortar o que é supérfluo. Mas aí não há uma contradição não, Rocha, que é o seguinte, quem criou esse caos foram os governadores, não cito o nome, mas vários governos, foram os governadores. Como é que você transfere essa responsabilidade novamente para os próprios governos? Eu vou dar um exemplo para você. Narciso, quando eu estouro o meu limite lá de cartão de crédito e não tenho mais possibilidade de pagar, eu chego ao banco e falo, olha, eu estou sem condições de pagar. Aí o banco diz, eu vou renegociar a tua dívida em longo prazo, agora você não tem mais limite. É a primeira coisa que ele faz. Mas vamos aqui fazer um exemplo. Tem que impor regras. Vamos imaginar que um governador dissesse o seguinte, de acordo com o deputado Rocha, nós estávamos juntos lá, pela proposta do governo federal, passaria para 14% a contribuição previdenciária nos estados, inclusive aposentados. Vamos imaginar que um governador do Acre, seja o Tião Viana, ou daqui a 2 anos seja o Astério, governador, você, diga o seguinte, eu não quero que seja 14% de forma linear, eu quero definir uma contribuição a partir do salário. Então, o cara que ganha um salário mínimo paga menos, o que ganha mais paga mais, né? Eu vou definir... Como no imposto de renda? Essa autonomia. Que tivesse essa autonomia. Não, eu acho que aposentado não é justo cobrar 14% de um aposentado. Mas ele estabeleceu valores? Estabeleceu percentual. Então, acho que é um erro, o correto, Narciso, era os governadores dialogar com a sociedade do Estado e com a Assembleia Legislativa e discutir isso. Porque podia dizer assim, não, eu posso até concordar e ampliar um pouco mais aqui das pessoas que, por exemplo, ganham acima de 10 salários mínimos para poder compensar e não tirar do aposentado. Então, acho que esse garrote da União para os estados, como diz o deputado Rocha, é que nós fomos contra. Até porque a federação está acabando. A federação está acabando. Interferência no poder legislativo por parte do judiciário. Isso seria uma interferência nossa nos governos. Nos governos dizer para o Tião Viana como é que ele vai administrar o Acre. Quem tem que fazer isso é o governador. E foi por isso que nós fomos contra. Vou dar outro exemplo. Ele dizia o seguinte, era 100% livre de privatização. Podia, inclusive, privatizar um hospital. Vamos supor, a Fundação Hospitalar tem lá aparelhos modernos. Estou pegando um exemplo, mas podia pegar de São Paulo, que tem hospitais públicos altamente modernos, né? O governo podia privatizar, dizendo que não tinha mais condição de manter aquele hospital. Então, acho que quem tem que decidir é a sociedade do Estado, na sua situação, porque o Rio de Janeiro, a segunda maior indústria do país é do Rio de Janeiro. Leva 2/3 dos royalties de petróleo do país. E não pagou ainda em outubro? Sim, mas vocês pelo menos concordam numa coisa. Então, precisariam tomar algumas medidas. Com certeza. Nós não somos contra as medidas, não. Porque senão as metas, não se medir de nada. Tem que ter metas para o Estado.
Só que como vai alcançar a meta, quem tem que saber é o governador. Aí eu concordo. Né? Que senão nós estamos interferindo na gestão dos governadores. Mas, na minha opinião, vocês estão discutindo aí o sexo dos anjos. Por que, Nazir? Porque você costuma discutir o sexo dos anjos. Por quê? Porque a questão que está se discutindo aqui não é o que é certo, o que é correto. O que é absolutamente imperioso. Tem que ser feito. Tem que ser feito. A Previdência Social este ano, o déficit da Previdência Social deste ano, é 138 bilhões de reais, o deste ano. Sim, mas isso é uma segunda discussão, né? Da reforma da Previdência. Sim. Mas deixa eu... Quer iniciar agora? Vamos entrar nele. O do ano que vem será 180 bilhões. A questão que se levanta é, vamos terminar de falir com a Previdência ou vamos salvá-la? A questão é essa. Aí passa pela crise dos estados. E a crise dos estados... Fundamentalmente. A crise dos estados não é outra senão a crise da Previdência. Acho que vai além, Asmir. Não. Vai além, Narciso. Se a gente olhar o Rio de Janeiro, Moisés falou aqui, é o estado que arrecada 2/3 dos royalties de petróleo do Brasil. O dinheiro não faltou para o Rio de Janeiro. Faltou gestão, faltou administração. Faltou. Muita corrupção também. Não. Olha. Não, Narciso, teve corrupção. Vamos dizer. Tem dois ex-governadores. Garotinho. Só tinha o nome Espera nem ele crescer. O governo Garotinho tomou emprestado dinheiro, na época, para pagar com royalties de petróleo dos anos que ainda não venceram. E gastaram por conta. É um crime, né? Gastaram por conta. Porque, na realidade, é uma coisa meio esquisita. Digamos, o governador Tião Viana hoje faz um empréstimo de 200 milhões, vamos supor. Tem um inaugura, para pagar em 20 anos, com carência de 3. Então ele está fazendo um empréstimo para os outros pagarem. Hein? Agora, Narciso. Já que o Narciso tocou, Rocha e Moisés, ele tocou na Previdência, e o rumo da Previdência é alto, inclusive aqui no Estado. No Estado é? A Previdência não está conseguindo mais pagar o seu aposentado. Porque mexer no fundo previdenciário. Se você me agredir, aí eu vou dizer nessa mesa que é um dos mais responsáveis pelo déficit da Previdência. Mas deixa eu dizer, o Narciso falou uma coisa. Eu também queria opinar eu só quero que vocês também façam a avaliação das propostas que o TEM enviou ao Congresso. Não tem duas aposentadorias não, né, Osmir? Tenho. Duas? Mas não atinge o teto. Deixa eu dizer, então. Não atinge o teto. Também Infelizmente não atinge. Infelizmente, olha. Osmir, o Narciso falou sobre a questão do rombo na Previdência, déficit. Na verdade, esse rombo é questionável. É questionável. Era Por quê? a pergunta que eu ia fazer. Porque o governo, quando ele vai apresentar o déficit, ou o rombo, ele apresenta só a arrecadação dos servidores públicos, esquecendo a arrecadação... Ele tira dessa apresentação PIS, CONFINS e as outras fontes. Aí o que faz? Mas ele esquece que essa mesma fonte, aliás, esse mesmo bolo, né, que é formado por tudo, ele não serve para pagar só a aposentadoria de servidor público, não. Não, mas não é só de servidor público, tem o débito de INSS. Não, aí é que está. Nós temos aí quem? Auxílio invalidez. Nós temos uma série de outros benefícios que são pagos com esse recurso. A Seguridade Social. Seguridade Social. Porque no Brasil é previdência sem social. É questionável. Exatamente. Eu queria que... Quando se fala, desculpe, mas eu vou em seguida ouvi-lo. Quando se fala na questão da Previdência, claro que tem que entrar tudo. Inclusive esse da Seguridade Social, que é uma mesmo caixa. E é aposentadoria. Aposentadoria, pensão, e benefício e assistência social. Eu me lembro que tu queria ser aposentado de soldado da borracha. Eu disse que tu nunca viu. Nunca acaba com isso. Eu queria dar 2 dados aqui, porque é o seguinte, a elite brasileira, ela não olha para a África, ela não olha para a Ásia, ela olha para a Europa e os Estados Unidos como modelo de desenvolvimento, modelo de tudo. Gostei, Moisés. Assim, ela não olha nem sequer para aqui para os vizinhos da América Latina. Então vamos pegar os Estados Unidos, Japão e depois Estados Unidos e Europa sobre previdência. Estados Unidos gasta 11% do PIB com aposentadoria. Japão gasta 10%. Brasil gasta 9% do PIB. Outro dado, Estados Unidos, 20% da sua população é aposentada. 20%. Europa, a média é 25%. Tem países europeus, pelo menos a metade, que é 30%. A Grécia era metade. Grécia é metade. Brasil, 11%. Ou seja, o Brasil está abaixo do modelo mundial, que é os Estados Unidos,
em relação ao PIB, gasta 9% do PIB, os Estados Unidos gasta 11%, e na relação população e aposentados, nós somos referência no mundo ainda. Mas, ou seja, Moisés, você deixa eu avaliar um outro dado, Moisés. Não, é esses dois dados que eu quero colocar. Sim, para mas o deixa eu debate. fazer um contraponto. Com certeza. Deixa eu fazer um contraponto. Mas só para ter claro... O problema é que esses dados que você coloca, tanto dos Estados Unidos como da Europa, são dados que vêm de muitos anos, são constantes. O Brasil Está numa crescente. numa ascensão enorme de ano a ano. Vai chegar ao ponto em que o Brasil vai envelhecer Sem ficar rico. sem ficar rico. Essa é a preocupação, para Mas, tomar Osmir, medidas preventivas. A Europa e os Estados Unidos, se você vê o crescimento demográfico dessas populações, Vamos lá. estão estabilizados. No Brasil diminuiu o crescimento, mas ele continua muito alto. Você falou... Segundo, só para concluir, a expectativa do homem europeu, do americano, já de algum tempo, é alta. A nossa expectativa aumentou muito de Então, que se poucos faz, anos. na proposta anterior, que já está vigindo... 85,95. 85,95, a cada X anos aumenta 1%, um ano a mais. Isso já existe no Brasil. Né? O que ocorre é que nós, inclusive o Rocha, já dialogamos sobre isso, é um deputado da base do governo Temer, mas tem se posicionado claramente contra esse modelo de reforma da Previdência, é que não é justo que a base da pirâmide pague. Lá em casa, Narciso, eu tenho 4 filhos. Um trabalha num emprego provisório, numa área do governo aí, né? Eu nunca tive parentes no governo, né, quando eu era deputado, depois eu saí, tenho uma filha minha lá numa função pequena, e tenho 3 desempregados. 3 desempregados. E todos têm acima de 21 anos. Se eles já fossem empregados com 21 anos, pelo esse modelo, eles vão se aposentar com 70 anos. Correto? Pois é, daqui Com para lá, 70, em outra porque- reforma, ele não aposentava mais não. Porque é 21 anos Esse ritmo. de idade, mais 49 de contribuição, para poder levar a aposentadoria integral. Aí os meus filhos vão se aposentar com 70 anos. A expectativa de vida no Acre é 73 anos. Tá, mas aí eu vou, Narciso, só para Queria ouvir o complementar, Rocha. vamos ouvir. Rocha. Eu vou dar um outro dado. Você acha justo também, Narciso, que eu, por exemplo, eu me aposentei com 50 anos. Eu vou morrer aos 100. Você acha que é justo também o contribuinte passar 50 anos me sustentando? Não. Hã? Parabéns. Esse Esse modelo, sincericídio. Narciso, esse modelo do Osmir não cabe em nenhum lugar. Né? Se aposentar com 50 anos. Não, mas é a realidade Mas brasileira, é um sim. absurdo. Mas Nós teve- estamos Ele está falando... aposentado com 50 anos. Não, de teve idade. alguns mundo da amigos minha da gente que época disseram que ele foi se aposentou com Mas hoje não é mais assim, do né? Passo de Castro. Então tem mais tempo aí, né? Você foi do contemporâneo do Passo de Castro. você A viu? minha realidade previdenciária, quase todo mundo se aposentava com essa faixa. Ô, Moisés. Verdade. Moisés. Deixa É no eu presente. dizer uma coisa aqui. Mas era a realidade. E por isso- depois do Rocha eu quero a A palavra. diferença do remédio para o veneno é a dose. Sim. E eu disse isso para o governo. O governo exagerou. Né? Ele resolve o problema da Previdência não aposentando mais ninguém. Né? Aí o líder do governo chegou para mim e disse assim, não, mas é porque o governo aumentou um pouquinho para queimar na negociação. Eu digo, então o governo começou errando. Porque tinha que ser transparente. Tinha que ser transparente. Nós precisamos fazer uma reforma da Previdência porque a Grécia quebrou por conta da Previdência. Não é o nosso caso. Mas nós precisamos fazer uma reforma, vamos discutir. Agora, o que tem? Nós temos aí bilhões e bilhões em dívidas com a Previdência, que não se cobra. Nós temos aí a corrupção, que ela é grande dentro da Previdência, ainda é grande. Nós temos vários casos aí registrados. Nós temos que discutir uma coisa que o PT passou a vida toda falando e não fez, que foi a taxação do lucro dos bancos. Quem mais ganha dinheiro desse Brasil paga menos imposto. Do lucro extraordinário dos bancos. o nome, né? Que Nós era temos Só que um exemplo, discutir deputado, as grandes Só um fortunas. exemplo, deputado Rocha. Graças a Deus que a Carmen Lúcia sustou, né? Sim. Sustou, ia ser votado nas comissões do Senado, sem ir para o plenário, uma doação de 100 bilhões para as teles. E aí não tem dinheiro Que para a é Previdência? 90%. 105, que é 90%, 105. 105, que é praticamente 90% do que o Brasil gasta com a nossa Previdência. Num mês, num ano. No ano. Um ano, mas é muito. Mas se tem 105 É muito bilhões tempo um para dar ano. para as teles, Deputado, eu quero... Não, mas eu acho que não é dado, não é bem uma expressão assim, tá? Eu acho que não é bem assim. Dá mesmo. Presentear melhor. Presentear. Moisés. Torre, Viu, Narciso? Moisés,
quando a Medéia se apaixonou, eu já disse isso uma vez nesse programa, eu vou repetir de novo. Não, repetir várias de vezes. Medéia. De novo. O dilema de Medéia você diz Porque todo o programa. é preciso que se repita. Diga. Quando a Medéia se apaixona pelo Jazão, O Jazão, foi. que o pai vai convencê-la que ela deveria largar o Jazão, Ela responde. ela respondeu para o pai: pai, eu sei o que é certo, sei como fazer certo, mas vou fazer fazer errado. Pronto. Mano, no próximo Sabe o que programa eu é vou você repetir fazer? de novo, se for preciso. O que está acontecendo com a reforma da nossa Previdência é porque ela foi construída mal e porcamente, do início, Verdade. que permitiu os exageros que, em nome do direito adquirido, pior é isso, os exageros, todos Concordo com você, eles, concordo com são você. legalmente adquiridos. Agora, imoralmente mal percebidos. Aí Concordo. Dá É pra outra ser- coisa. Permitiu que a Veja dessa semana trouxesse o nome do juiz, que ganha 180 mil reais por mês. 189. Tem 9 mil reais De quem? de um juiz. Então, Não, esse é um caso em muitos. Moisés, lá na Câmara dos Deputados, que até eu ainda vou fazer uma pergunta específica sobre a sua ida para lá. Na Câmara dos Deputados e no Senado, tem vários ex-governadores que recebem 30 mil por mês De pensão. como ex-governador. Tem vários Que assumiu 9 meses, naquele período. tem em abril. vários senadores que, entre mandato de deputado estadual, federal e tudo, recebe o salário integral de senador de 30 mil. E alguns deles foram professores universitários do De tempo mais uma aposentadoria. do tempo em que a aposentadoria de professor universitário também era nababesca, e hoje não são mais 30 mil. Aí o cara ganha 90 mil reais por mês. Eu pergunto, com que moral esse Senado e esta Câmara vai querer fazer uma reforma da Previdência, começando por quem tem uma aposentadoria de 5, 6, 7 mil reais por mês? Exatamente. É. Acho que você tocou num ponto fundamental. Chave, né? Então, Chave. a primeira lei, Concordo a com você primeira plenamente. determinação de uma reforma de Previdência para valer, Tem que ser seria dizer, constituinte. o maior teto de um aposentado deveria ser 25 mil reais por mês. Narciso, A partir daí ninguém. só complementar o que você a está dizendo. Constituição- A Constituição já estabelece Já isso. estabelece que Já é o maior- o maior salário do 33 mil que- reais. porque Acabou. 33 mil Por que reais. ninguém cumpre? E por que Porque que você- começou com o Supremo Tribunal Federal abrindo uma brecha para que Exatamente. membros do Ministério Público e do Judiciário furassem o teto. E aí foi... Não e aí, considerar salário Isso. essa questão do Não, podia acumular. algumas Podia acumular. autonomias. Ele não podia ultrapassar na mesma Por fonte e exemplo, depois ultrapassou. Você falou agora de um juiz que ganhou 180 mil reais. auxílio moradia, Não, uma série de outras coisas. Osni, Como se os outros aposentados tivessem. Deixa eu isso lhe aí colocar uma também. coisa mais absurda ainda. Moisés sabe bem disso. Juízes e promotores recebem boa parte dos seus salários a título de gratificação, de indenização. Opa, desculpa. Indenização. E essa indenização, auxílio moradia, auxílio alimentação, auxílio creche, auxílio saúde, todas elas têm o caráter indenizatório. O que é isso? Não tributa. Não tributa. Não tributa. Isso é um absurdo. Mas aí eu quero perguntar para você, Isso é um Júlio. absurdo. Depois do intervalo. Começando com você. Depois de intervalo. Tá, mas deixa eu Quer perguntar. fazer a pergunta, a gente vai pro intervalo. É bom que Tá, no intervalo ok. a gente pensa... A resposta. Exatamente. Nós estamos criticando o Poder Judiciário, estamos criticando o Executivo, Legislativo, todo mundo. Qual é o salário dos parlamentares? Como é que é essa história do salário do parlamentar? Porque todo mundo... Vamos discutir isso aí. Tá bom, bora ver. Todo mundo diz que Vou é pôr o excesso. intervalo, na volta você vai saber quanto é que ganha um deputado federal. Daqui a pouquinho.